Oi? Glória a Deus. Meus amados, nós finalmente chegamos na nossa quarta aula dos livros históricos e já estamos aqui no livro de Samuel, né? Nós iremos tratar hoje sobre primeiro e segundo livros de Samuel e tentar, de forma desafiadora, chegar em primeiro e segundo reis, tá? Então, eu peço a compreensão dos irmãos para que eu possa ser um pouco que sucinto em alguns pontos, mas que a gente, mesmo sendo objetivo, possamos alcançar, né, o nosso propósito, que é transmitir conhecimento da palavra e que todos possam ser edificados por ela. Amém? Glória a Deus. Meus amados, abra o seu material na página de número 52. Página de número 52. Nós vamos ver a respeito do livro de Samuel. No texto hebraico, os dois livros de Samuel formam um só. Ele é dividido para nós, mas no texto hebraico ele forma um só. Porque, na realidade, a atual divisão não vem apenas interromper a história de Davi, como a da catástrofe em Gilboa, em que Saul tomou parte. Os 72 eruditos judeus que compilaram, foram intitulados como a Septuaginta, eles consideraram os livros de Samuel e os livros dos reis como uma história única, ou seja, era como se fosse um livro só. E dividindo-a, no entanto, em 4 partes. Chamaram-lhes, então, como livros do reino. Isso na Septuaginta. Pai do Senhor. Então, assim, como que era visto na tradução judaica, né? Como que era visto? Era assim: o 1, 2, 3 e 4 reis. Assim era visto na Bíblia hebraica, tá? O texto hebraico ele era visto dessa forma. Era dividido assim. A própria Septuaginta, ela seguiu, né? Ela seguiu a divisão, fazendo com que fosse tido como um livro só, Samuel e Reis, sendo do 1º ao 4º. A divisão, que aí nós vemos aqui com outra tradução, que nós estudamos lá em Bibliologia, vem também com a Vulgata, né? A Vulgata, que é a Vulgata Latina, traduzida lá por Jerônimo, lembra? Aí a Vulgata, ela traz o livro dos reis, considerando os de Samuel como primeiro e segundo dos reis. Então ela separou Samuel e reis, sendo primeiro Samuel e segundo reis. Ficava assim, na Vulgata. Só que, posteriormente, aí vem um homem chamado Daniel Bomberg. Ele era um hebraísta cristão, ele era cristão, mas ele era um grande e renomado impressor da Bíblia hebraica. Ele era hebraísta. O hebraísta era aquele que traduzia o idioma do hebraico para outros idiomas.
mas ele era especializado em hebraico. E ele pegou lá da linguagem hebraica, das traduções, né, do hebraico, que nós vimos a tradução do hebraico para o grego é a Septuaginta, né, e depois vindo a Vulgata, aí o Daniel Bomberg, ele, já na era dele, que essa era dele, de Daniel, vou até botar aqui para que os irmãos fiquem situados, vou usar esse aqui, já é bem distante, tá? Os irmãos terem uma ideia, a Septuaginta, os irmãos já sabem, ela foi criada no período interbíblico, que vocês vão ter um módulo de interbíblico, certo? Por volta, aproximadamente, 285 até 246, mais ou menos aqui, antes de Cristo, certo? Septuaginta. Já o Daniel Bomberg, Berg é da Assembleia, né? Daniel Bomberg, que era um cristão hebraísta, ele fez uma outra divisão, já aqui, ó, aproximadamente em 42 é outra data dele lá, é 1517. Isso aqui já depois de Cristo. Foi quando ele dividiu definitivamente do jeito que está na nossa Bíblia, né? Que é cortando aqui e fazendo primeiro e segundo Samuel, tá? Isso foi quando? Já aqui, ó, bem distante, né? Aqui para nós, eu sei que vocês estão no começo, mas eu já quero aproveitar o momento e a ocasião para sugerir que quando vocês concluírem esse curso, não parem por ele, vão além, porque esse daqui é como se fosse um ensino fundamental que lhe apresenta todas as matérias, né? Você vê tudo, só que você vê assim, por cima, né? Aí depois você chega no ensino médio e exigem que você tenha aprendido tudo lá do fundamental, para você poder estar dominando e concluir o médio. E depois que você sai daí e vai para a faculdade, aí presume-se que você já saiba tudo. E na faculdade você vai fazer um recorte para uma determinada área para aprofundar nela, certo? Aqui não é diferente. Aqui é como se fosse o ciclo de estudos do ensino fundamental e médio. Só que quando terminar, vocês dêem um passinho além. Eu sugiro isso, porque nesse passo além, vocês vão estudar isso aqui, esse período aqui, a Idade Média do século XI para cá, foi tanta coisa, muita coisa, mas muita mesmo. Se a gente for parar para examinar tudo que aconteceu ali, ou pelo menos uma parte, é o que realmente estendeu para nós hoje. Hoje a gente vive o reflexo do que aconteceu por aqui, esse período aqui, entendeu? A reforma da igreja, o início o berço, né, de algumas apologias cristãs, defesas, definições de Deus, de trindade, de traduções, cultura, muita coisa, foi tudo aqui. Esse período aqui foi onde mais se elaborou Bíblia. Era Bíblia para tudo que era lado, todo mundo traduzia Bíblia. Era muita gente. Só que tinha aqueles que eram os em destaque, né? Por exemplo, tem uma que é a Bíblia de Genebra. Foi a primeira Bíblia que veio completa, com a divisão de capítulos e versículos, né? Bíblia de Genebra. Ela foi feita nesse período aqui. E sabe por quem? Por um grupo de estudiosos, teólogos. E esse grupo, nele, estava
o cunhado do João Calvino, é o William Bettingham. E eles eram dedicados, assim, tipo assim, a vida deles era estudar a Bíblia, pesquisar, ir atrás. Era assim, era. Eu lembro muito da minha época jovem, assim, de solteiro. Eu me juntava, eu era do conjunto de jovens, e no conjunto de jovens tinha uns 3, 4 ali que era sedento por Bíblia. E eu estava no meio deles ali, a gente madrugava e amanhecia, e ia atrás e pesquisava, era assim. Sedento, querendo mais, é muito bom. Então ele era um desses, William Bettingham. O nome dele é ruim de falar porque eles são franceses. Geralmente esse pessoal é francês, é alemão, é assim. Aí não é muito fácil de falar, né? Francês e alemão. Mas o William, já dá para saber, né? E o Bet é tipo Bettingham. Bettingham. Tipo isso aí. William Bettingham. Era o cunhado do João Calvino. Estavam lá. Era um período muito bom. Então, no curso, ele se limita, né? Só ficar passando assim por cima. Eu gostaria muito de mergulhar. Eu fico sendo provocado, sabe? Mas a gente não pode, porque senão vai longe. Então, assim, é muito bom. Aí aqui, nesse período, esse Daniel Bomberg, ele que dividiu, tirou daqui, ó, que era primeiro, segundo, terceiro, quarto reis, né, lá da Septuaginta. Aí separou. Ele percebeu que dentro desse compilado existia uma participação gigantesca de Samuel. E lembre-se, quem escreveu Samuel? Não foi Samuel, certo? Apesar do nome levar, o livro levar o nome dele, mas não foi ele, porque foi escrito depois. Lembra quando eu falei de profetas da fala, profetas da escrita? Quem lembra, não? Depois vocês assistindo as aulas, vocês vão ver lá, eu falei sobre os profetas da fala e o profeta da escrita, né? Vocês vão ver muitos. Nem todos escreveram. Quem escreveram foi pessoas depois. Mas por respeito e por participação fluente dentro da história, dedicaram para aquela pessoa, certo? Samuel é um deles. Aí, aqui ficou entendido, né? Tá bom aqui? Tá entendido isso aqui? Essa parte? A divisão, quem dividiu? Né? Foi Daniel Bomberg. Ele era um hebraísta cristão, era crente, estudava hebraico, passava hebraico, traduzia do hebraico, e isso foi na França, tá? Na França. Muitas coisas nossas hoje vêm da França e da Alemanha, muitas coisas. Já a de Genebra é da Inglaterra, Até porque nessa época que o Brasil estava sendo descoberto, né? Então, assim, 1517, né? O Brasil tinha aí, politicamente falando, ele tinha 17 anos de descoberta, né? Então, não tinha nada, né, o Brasil? Hã? Nenenzinho, só mato. Então, vamos aqui. Aí, a data, quanto à data, né? Eu falei que é da França, né, aqui, mas o Daniel, o Daniel, só ele é belga. Ele é belga, mas foi feito na França e ele morreu lá na Itália. Existia muito isso, quer falar? Foi. Não, é porque assim, ele percebeu que no 1, 2, tratava muito a respeito do período de Samuel. Então, esse corte aqui já ficando Samuel e esses outros dois ficou reis. Mas como ele tirou o 1 e o 2, não fazia sentido ficar 3 e 4. Né? Aí ele desceu para 1 e 2 também. Entendeu? Porque se ele deixasse 3 e 4, aí eu ficar perguntando, cadê o 1 e 2? Né?
Aí ia ser uma pedra no sapato, né? A vida toda. A data, quanto à data, ele traz aqui a palavra-chave, né? As duas logo, aproximadamente cerca de 1100 a 970. Lembrando que essa data aqui é o que eles presumiram que fosse. Por quê? Porque na época não foi escrito depois. Então foi uma presunção. Presumiram que foi essa data na qual ocorreram os acontecimentos registrados no livro. Certo? Essa data aqui. É por isso que eu sempre deixo essa palavrinha-chave para vocês não pecarem e nem serem batidos de frente, né? Porque quando você firma, aí vem alguém de lá para cá e mandando provar onde é que está escrito isso, entendeu? Aí você não tem, como não tem, é melhor dizer, eu falei aproximado, né? Mais ou menos, é cerca, entendeu? Aí diz que por exemplo, ó, na lida aqui ele diz assim, ó, pelo estilo do livro, olha aí, a base que ele tomou, pelo estilo do livro, somos levados a considerar a data da sua compilação numa época muito remota, ou seja, muito distante, uma época bem distante. É ainda o hebraico puro que encontramos nessas páginas de raro e vivo colorido, isento das expressões aramaicas e formas mais recentes. Ou seja, neste livro de Samuel, na verdade nesses livros aqui, né, de Reis, era o hebraico puro. Não tinha o aramaico nele. Acredita-se que nem os apóstrofos não tinha também. Apóstrofo, né, que é diferente. Deixa eu só botar aqui para os irmãos lembrarem. É assim, ó. Apóstrofos são aqueles sinais. E os apócrifos são aqueles livros inseridos, não tidos por divino, certo? Mas não confunda, eu botei aqui junto, mas não confunda, tá? Apóstrofos são os sinais. Vou apagar aqui que tá uma bagunça já, né? Aí, nem tinha, acredita-se que não tinha ainda nessa época. E nem a mistura do aramaico, também não tinha. Então, por isso que presume-se que eles sejam bem antigos, porque no texto trazia o hebraico puro, sem misturas, certo? Aí ele diz assim, que deve ter sido escrito pouco tempo depois da primeira apresentação de Saul a Samuel. Nessa época, o termo Roel, vidente, aplica-se ao profeta. Mas quando se fez a compilação, já se usava o termo Nabi, sendo necessário explicar às novas gerações o significado de Roel. Ou seja, o texto ele foi escrito com aquele hebraico puro naquela época. Porém, não, na época que foi feito a compilação, perceberam que o idioma tratado da época não era mais o que se usava quando foi compilado. Aí o que acontece? Os 72 rabinos judeus, os eruditos, eles tiveram que explicar determinadas palavras para a pessoa da época, porque não se usava mais. E quanto à época na qual foi escrita, eles tiveram que fazer algumas adaptações para a sua atualidade, porque tanto o idioma quanto a cultura já tinha mudado toda. Então não dava mais para assimilar muito. Irmão, e o que foi então que foi feito depois? Somente a divisão.
a divisão. Lembrando que na época que foi escrito, não era dividido nem capítulo, nem versículo, e ainda era tudo junto com reis, na época que foi escrito. Aí a Septuaginta manteve a junção somente organizando, trazendo para a sua divisão e tradução para o hebraico. Quando ela traduz para o hebraico, ela mantém a organização da antiga, e lá na frente é dividido para reis, somente reis. E já na Idade Média, aí é que é feita a divisão de livros, né? Pegando primeiro e segundo, e primeiro e segundo. Tá? Isso é um recorte da história. É porque a gente está falando aqui de um lapso de 1100 antes de Cristo até 1500 depois de Cristo. Então, é assim, ó, é grande, né? Para falar, a gente tem que falar pingado assim. Entende? Mas nesse sentido, dá para compreender a questão do livro, não? Dá? Mais ou menos? Quer que eu volte? Era um só, era. E fazia parte de reis. É porque eu apaguei, estava aqui já. Eu apaguei. Mas está no vídeo, né? Aí fazia parte de reis. Era primeiro, segundo, terceiro e quarto reis. Aí um homem chamado Daniel Bomberg, um belga, que aproximadamente lá em 1517, ele dividiu. Ele era hebraísta, ele entendia da linguagem e usou da sua habilidade para ter total autonomia para dividir. E foi aceito, né? Na época, foi aceito até hoje, né? Ninguém contesta isso. Foi aceito, porque veio de alguém que tinha autonomia para isso, né? Que podia realmente. Certo? Aí por isso que a nossa Bíblia, até hoje, é dividida assim. No geral, aqui no Ocidente, é dividida assim. As Bíblias da Idade Média para cá, né? As da Idade Média para cá. Lembrando, são as que aderiram a esses pensamentos, porque na época eram muitas traduções de Bíblia, mas muitas mesmo, muitas traduções de Bíblia. Por isso que existe até hoje assim muitas confusões. O pessoal comenta e fica. Não tem quando você pega algum teólogo que é muito é muito erudito, o seu saber histórico, geralmente ele traz, os que eu já vi, os que eu já tive a oportunidade eu particularmente eu não gosto de debater não, eu gosto de ir para o ponto assim para esclarecer, para discussão eu não gosto, mas os que gostam disso, eles vão sempre para a Idade Média, sempre eles ficam ali na Idade Média, sempre, por ali, sempre a Idade Média, pode pegar qualquer um assim. Pelo menos que eu já passei na academia, assim, no faculdade, estudo, curso, por onde eu ando, onde tem o que é o intelectual, aquele cara que sabe muito, ele discute sempre ali na Idade Média, sempre por ali. Porque nessa Idade Média foi uma confusão. Cada um dizia o que queria, traduzia a sua própria Bíblia, apresentava-se com a sua tradução, era assim. Então, fica muito fácil, né, para qualquer pessoa pegar esse aqui e defender, e sair para a briga e dizer que conhece tudo. Entendeu? Muito fácil. Então, particularmente, eu não gosto muito dessas coisas. Mas para quem gostar, estude lá pela Idade Média. Você vai achar muita coisa. Tudo é ali. Começa ali, para alguns, o embaraço, e para outros, o esclarecimento. Né? Começa lá. Então vamos aqui, adiante, né? Seja como for, o livro deve ter sido compilado depois da morte de Davi. Segundo Samuel 5,5, ele traz um texto lá que ele diz assim, porque se indica a extensão do seu reinado. Ele mostra quanto durou o reinado de Davi, né? Antes do reinado de Roboão, não deve ter sido, pois já Israel se encontrava separado de Judá.
quando o texto de 1 Samuel vai mencionar, né? Já estava separado, atendendo a alusão aos reis de Judá. Os Septuaginta também admitem uma data posterior a Roboão, ou seja, enquanto, está vendo aqui, até entre eles fica assim, eles defendem que não deve ter sido antes de Roboão, beleza, não deve ter sido, porque ele menciona a duração do reinado de Davi, ok. E os Septuaginta, eles admitem uma data realmente posterior, lá em 2 Samuel 8:7. E o estilo do livro, assim, o reclama, aliado ao fato de não se fazer referência a qualquer acontecimento passado depois daquela época. Ou seja, ele toma por base ali o reinado de Roboão. Se foi ali posteriormente, mas só que posterior muito próximo dele, então já tinha passado Davi, já tinha passado Salomão, né? E chegando ali em Roboão. Então, de fato, Samuel já tinha morrido, faz muito tempo, né? Que Saul foi consultar, né, a vidente para tentar falar com Samuel, para que o espírito de Samuel viesse e falasse com ele. Lembra? Já leram? Então, assim, quando Saul, primeiro rei, né? Eles pegam isso aí. Então, enquanto Saul ainda estava lá e procurou falar com Samuel, Samuel tinha morrido. Aí depois vem o reinado de Davi, vem o reinado de Salomão e vem o reinado de Roboão. Entende? E ele ainda estava sendo escrito. Entendeu? Então, passa assim de longe a ser Samuel, né? Aí entra nos desconhecidos. Entra alguns gostam de atribuir para os reis. Joga para eles. Diz que os reis escreviam muito. E aí pega para os reis. Crônicas também fica para os reis. É assim. Alguns defendem essa tese. Mas são teses que não tem como a gente firmar, né? É só... passando para o outro, juntando, é desse jeito. É por isso, a vontade é por isso que a gente realmente precisa de fé, e é por isso que ela é muito contestada. Muitas pessoas contestam demais, porque diz que há uma fragilidade muito grande na essência do texto. Só que eles esquecem que o autor não é humano, o autor é Deus, é divino. Então, o autor, ele teve o cuidado de manter a essência da palavra. Entende? A essência da palavra manteve. Pode ter algumas palavras que foram postas pelos eruditos judeus na Septuaginta. Pode ter. A gente identifica facilmente vários textos que não era para estar lá e estar lá. E foi colocado pela Septuaginta, os eruditos. Porém, a essência manteve. Então, isso aqui basta. É igual aquela discussãozinha que tem, se o nome de Jesus é Jesus, né? Se é verdade ou mentira, lá na frente vocês vão ver. Vou só dando um spoiler aqui rapidamente. Mas aí, seja ou não, mas foi com esse nome que eu fui transformado. Foi com esse nome que você foi alcançado. É nesse nome que nós cremos e é com ele que a gente expulsa demônios. Seja verdadeiro ou falso, não sei. Sei que a evidência acontece, né? Mas enfim, isso é para outro módulo, né? Lá na frente. Aí, ainda em Samuel, ele tem alguns temas, e temas que... Lembrei até da irmã Gene, quando eu estava... Os temas atribuídos ao livro de Samuel, tá? Lembre que a gente está falando do livro, né? Porque Samuel já tinha partido já, né? O livro. Temas atribuídos ao livro de Samuel. Foi atribuído por quem?
Septuaginta, tá? Sempre se lembre, a Septuaginta. Os eruditos judeus que fizeram. Ao tema foi atribuído como o estabelecimento de Israel como reino teocrático. E o segundo Samuel foi o estabelecimento de Davi como rei teocrático. Isso é muito forte isso aqui. Apesar de parecer assim algo muito simples, você pode até perguntar, e aí? Né? E aí? Mas isso aqui é tão profundo porque ele mostra o porquê de Israel até hoje ser respeitada. Por mais que seja bombardeada, por mais que seja perseguida, mas ela é temível e respeitada. Você pode prestar atenção. Ela é como se fosse o relógio da humanidade, né? Ela é o tempo. O que acontece lá, a gente vê na Bíblia, o seu prenúncio. Aí, ele mostra, lá em 1 Samuel, ele mostra como que Israel, o geral, o povo de Israel, aquela área, ele mostra como sendo um reino teocrático, onde Deus controla, Deus comanda, Deus governa. Ele mostra nesse sentido. Ah, irmão, mas não teve Saul? Saul não foi rei de Israel? Foi. Mas veja quem mandou, né? Quem pediu e quem mandou. Quem pediu? O povo. E quem mandou? Deus. É tanto que Deus cria a situação, né? A Bíblia vai dizer, e vai estar aqui também, mais lá na frente, que Saul, ele estava tranquilo em casa. Aí o pai chama ele, manda ele pegar um criado, para que com esse criado ele saia à procura das jumentas do seu pai. E ele sai, sem saber para onde, porque não sabia nem, ele não estava acompanhando a jumenta, né? Aí manda ele atrás da jumenta, e ele pega o rapazinho, o criado, e vai. E eles vão longe, e roda, e roda, e roda, e não acha. Aí quando Saul desiste, aí o moço é usado por Deus, muito parecido com aquela lá do Naamã, né? O leproso, Naamã, né? Muito parecido com aquela lá, bem parecido mesmo. Aí o moço, usado por Deus, diz assim: olha, aqui tem um homem que tudo que ele fala acontece, né? Tudo que ele fala acontece. Deus faz cumprir tudo que ele diz. Quem sabe, vamos lá, e de repente ele possa dizer onde as jumentas estão. Aí Saul diz assim: mas eu não tenho mais nada para dar para ele. Até o pão que a gente tinha já acabou. Não tem nada. Aí o moço diz assim: eu ainda tenho aqui um pouquinho de, parece que é azeite, se eu não me engano, que ele diz. Eu ainda tenho aqui um pouquinho. Eu dou para ele. Ah, de prata, parece que um quarto de prata. Quarto de prata, que era no peso, né? Eu ainda tenho aqui um quarto de prata, eu dou para ele. E assim foi. Eles foram até Samuel. Chegando lá, eles deram o quarto de prata. Inclusive, deixa eu até ler esse texto, só para vocês verem o que é a Septuaginta. A gente nem está em bibliologia, mas é porque é sincronizado, sabe? As coisas, ela entra. Acho que é 1 Samuel. Aqui. 1 Samuel 9, 8 e 9, acho que é. 1 Samuel 9. Aí vai contar a história, ó. E o interessante, daqui a pouco a gente vai voltar para esse texto de novo, que eu estou vendo aqui, daqui a pouco, quando chegar mais lá na frente. Mas é aqui, ó, 9, 8 e 9, ele diz assim, ó. Não, eu vou ler do 7, que é a resposta de Saul. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus.
que temos? Aí o moço responde: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Aí o verso 9, está até entre parênteses. Antigamente, em Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Verso 9, né? O versículo 9. Vocês acham que esse versículo 9 era o que estava escrito na época que escreveram Samuel? Não está claro, né? Não fica claro, tá? Uma explicação que quem fez? A Septuaginta. Isso, né? Pronto, hoje já precisava de outra explicação, né? Eu acredito que é uma inspiração de Deus para esses eruditos. Exato. Eram homens separados mesmo, sim. São rabinos. Era. É outra coisa. De adivinho. Entende? Então, é essa visão que vocês precisam ter. Na Bíblia, é muito boa aquela Bíblia que tem as partes onde Jesus fala, que está em vermelho. Muito boa. Que mostra onde Jesus falou, é aquela parte ali. O que está em preto, quem foi que falou? Ou o escritor lá, né? Quem traduziu. Entende? Ou de onde ele trouxe. É muito importante isso aí. Até mesmo quando estiverem pregando, quando estiver explicando. É muito importante, muito mesmo. Porque aí você não vai poder, por exemplo, não tem quando a pessoa recebe oportunidade, que aí no altar tá cheio de pessoas intelectuais, gente que conhece, que sabe, aí você fica, fala, meu Deus, né? Eu vou dizer o quê aqui na frente desses homens? Entende? Por quê? Porque você está inseguro. Porque atrás de você tem gente que conhece. Aí você fica assim, mas se você conhecer... Né? Exato. Exato, né? É atento ao texto e conhecendo alguma coisa a mais. Fazendo teologia. Né? É que você vai saber. Então vamos adiante. Ao tema ele falou, né, de Israel como reino teocrático e Davi como reino teocrático, né? Isso aqui é o que chama de tipo e o antítipo, né? Tem até, eu me lembrei agora, tem até pessoas que pronunciam isso aqui com antítipo de antitipo. Não deixa de ser também, né? Mas mas é antítipo. Só que, pessoal, também vocês vão ouvir também antitipo. Aí eu já estou dizendo os dois para vocês já saberem que quando falar antitipo, ele está querendo dizer antítipo, certo? Antítipo ou antitipo, né? Até parece, né? Antitipo. Mas é antítipo. E aí, o que é isso? É quando os textos vão falar aqui, ó, Israel como reino teocrático, Davi como reino teocrático. Ele está querendo dizer o quê? Que é como se fosse uma simbologia do reino de Deus. O tipo é um personagem na história do povo hebreu, que esse personagem seja um indivíduo ou um povo ou uma situação, representa claramente a ação de Deus. Entende? Claramente. Por exemplo, um tipo de Cristo no Antigo Testamento, Moisés, Adão, Noé, Abraão,
Entende? Aliás, Abraão já não é Isaac. Entende? Então assim, você percebe que esses personagens, eles claramente parecem um tipo de Cristo. Por quê? Porque passaram por situações em que foi necessário eles tomar decisões aonde eles estavam na situação. Era eles que iam passar. Por exemplo, Adão ele nasceu e depois veio a mulher. Todavia, aquele cenário estava acontecendo algo além do que somente a vida deles. O que estava acontecendo ali? A representação de toda a humanidade. Entende? Toda a humanidade estava sendo representada em quem? Adão e Eva. O que eles fizessem ali ia refletir. O que eles fizessem, qualquer coisa, ia refletir. Entendeu? E aí o que eles fizeram? Pecado. Aí o que aconteceu? O pecado entrou para onde? Para toda a raça humana. Até quem nasceu depois, nós, né? Temos nada a ver. A gente não estava lá. Não somos filhos diretos de Adão, mas herdamos o pecado. Entende? Dá para compreender, não? Dá? Então, por causa disso, Adão é um tipo de Cristo. Né? Um tipo de Cristo. Aí vem, salvo engano, é Paulo falando a Romanos, que o primeiro Adão pecou, mas o segundo Adão é Cristo, esse não pecou. Entendeu? Ele faz um paralelo, né? Primeiro Adão e segundo Adão, chamando Cristo de Adão. Entende? Paralelo. Por quê? O primeiro Adão representava a humanidade. E Cristo representava quem? A humanidade. Os dois representavam a humanidade. Só que um pecou e o outro não. Entendeu? Aí é um tipo de Cristo. Moisés, um tipo de Cristo. Como? Libertador. Libertou o povo do cativeiro. Quem é que nos liberta do cativeiro do pecado, do mundão? Cristo. Então tá aí, ó, Moisés, né? Só que o que me intriga, sabe o que é? É porque lá no deserto, não vou falar não, porque já é outra coisa. Falar não. Deixa eu falar. O antítipo é o contrário. O antítipo é o que não representa, não. O que é o tipo, certo? É o contrário desse. Por exemplo, temos lá no Éden de novo, Caim e Abel, né? Caim teve uma conduta, Abel teve outra. Das duas condutas, qual que encaixou no plano divino? De Abel. E o que não encaixou, não deu para entrar? De Caim. Então, aquela conduta de Caim é o contrário da conduta de Abel. Se é o contrário, é o antítipo. Certo? É o contrário. Aí tem vários. Sei lá. Por exemplo, o cabeça é Satanás, né? Cabeça é Satanás. Mas se a gente pegar o sumo sacerdote, o sacerdote da época de Cristo, entendeu? Os que instigaram o povo para gritar, para prender, para soltar Barrabás e prender Cristo, né? Perseguiam Cristo querendo matar, entendeu? É o contrário, é o antítipo, tá bom? Aí, quando ele fala o reino de Davi como reino teocrático, é porque Davi, ele reinou toda Israel. Começou em Judá e depois expandiu o reino para toda Israel, em curto lapso de tempo. Curto. Questão de 7 anos, ele já estava reinando Israel inteira. E era um rei aceitável, um rei querido, um rei admirável. Então, como ele reinou toda Israel de forma autêntica e de forma admirável, e de forma que, mesmo com todas as suas falhas, mas ele obedeceu a Deus, fez o que agradava a Deus, por isso ele recebe aquele título de
o homem segundo o coração de Deus, ele agradava a Deus na conduta, e o pecado acontecia, ele pagava pelo pecado, mas no geral ele agradava a Deus. Mas aí, aonde é que se aplica a questão dele ter sido homem segundo o coração de Deus? É no seu chamado, porque Saul foi escolhido, foi aclamado pelo povo, o povo clamou, pediu, e Deus enviou, né? Aí, quando Deus envia, naquela situação lá de Saul procurando a jumenta do pai, aí ele vai até o profeta, e o profeta, onde já nós vamos chegar lá, aí o profeta unge ele, e unge ele de acordo com as características, nós vamos já ver. E já Davi não, já vê o oposto, total. Então Saul foi um que foi pedido pelo povo e mandado por Deus, e Davi já não foi o pedido pelo povo, já foi escolhido por Deus, né? Deus foi que escolheu ele, então por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Aí você pergunta, irmão, mas se ele é segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, não era para ser perfeito? Não, porque ele é humano, porque o perfeito havia de vir, entende? Ali era tipo assim, uma emergência, o povo queria um representante na terra, só que ainda não estava no tempo de vir Cristo. É por isso que até hoje o judeu, ele fica, o ortodoxo, ele fica meio incrédulo com a pessoa, o reino de Cristo, na pessoa de Jesus. Entendeu? Eles não entendem como que Jesus era o Messias, o Cristo, porque eles assimilam o reinado de Davi para o reinado do Messias. Eles estão assim, ó, nesses dois pilares. Como eles tinham o reinado de Davi como reinado pleno, então eles aguardam, porque Deus falou que o reinado de Davi ia ser eterno, então eles aguardam o reinado de Davi perpetuar. E vai perpetuar em quem? Cristo. E Cristo já veio, só que eles não aceitam, porque Cristo não veio como rei. Cristo não nasceu no meio de um povo célere, uma família real. Ele veio de Belém Efrata, como estava escrito na profecia. Porém, ele veio de forma humilde, contrário do que imaginavam. Só que o que eles imaginam vai acontecer, ainda vai acontecer. Só que Deus fez um recorte na humanidade. Por que ele fez esse recorte? Porque ele disse assim, aqueles que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber, ele dá direito de ser o quê? Ser chamado filho de Deus. Entende? Isso. A escolha, exato. Né? Entendeu? Aí fica eterno. Por isso que quando Jesus estava passando, o cego grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o cego creu que aquele Jesus era a extensão do reinado. Não tinha entendido. Exato. E o cego entendeu. Poucos. E quem entendeu, entrou no lucro, né? Porque entrou na brecha. O espaço que Deus abriu na história da humanidade, no todo, assim, no todo, tá? Vejo no todo. Deus abriu um espacinho, um recorte e nos inseriu nela. Até hoje, Ainda não entendeu, né? Às vezes eu acho que até... Não, é bem polêmico, sabe? Bem polêmico. Mas eu não vou nem dizer o que eu acho, não, porque tem peso, né? Eu não vou falar, não, o que eu acho, não. Mas é polêmico, sabe? É muito polêmico. Mas vocês podem falar, pode achar, diz aí. Pode achar, pai. O que vocês acham? Mas vamos seguir, então, né? Ele sabe que mas ele não quer
abrir mão do século, meio de livro, aí deixa quieto. Deixa quieto, né? Acontece. Né? Então vamos aqui. Na cronologia, né, damos a seguir a cronologia mais ou menos aproximada dos principais acontecimentos. Aí ele fala que o acontecimento do nascimento de Samuel foi em 1090. Tudo isso é aproximado, mais ou menos, ele foi bem claro, né? Percebe? Está bem claro isso aqui. Estamos falando a mesma língua, né? Aí diz assim, ó, damos a seguir a cronologia mais ou menos aproximada dos principais acontecimentos. Nascimento de Samuel foi quando? 1090 antes de Cristo. A vocação de Samuel, 1080, né? 10 anos de idade, né? Aproximadamente, tudo isso aí. Até porque ele já foi, quando terminou de mamar, já foi para morar no templo, né? Então, realmente, tudo muito cedo, né? Uma benção, né? A gente fala assim, uma benção porque é na vida dele, né? Mas venha você, né? Né? Quem de nós aqui gostaria de sair da sua casa e vir morar na igreja e ficar só na igreja? Se abster dos passeios, se abster dos lazeres, se abster de tudo e ficar só na igreja, a serviço de Deus na igreja. Entendeu? Exclusividade. Tem até aquele hino que os jovens cantam, e eu também canto. Só que quando chega nessa parte eu fico assim, eu saio meio assim, sabe? Aquele assim, ó. Eis-me aqui. Estou o quê? Estou disponível, então usa-me, né? Eu fico pensando, eu estou disponível mesmo? Será que eu estou disponível, Senhor? Eu tenho a semana toda, é só trabalhando, emenda dia e sair na noite, amanhece o dia. E tem culto e às vezes eu nem vou. Tem as coisas para fazer e não dá porque eu estou trabalhando. Quando estou trabalhando, estou estudando. Então eu estou disponível. Tá, né? Né? Está disponível, exatamente. Só que confronta um pouquinho, né? A gente fica assim, mas eu queria estar mais, né? Mas a gente está assim, porque esse tempo que você separou hoje, o de hoje, esse recorte, né? Igual a irmã está falando, né? É uma demonstração da sua disponibilidade para Deus. É diferente daquele que nunca dá, nunca tem, nunca vem, entendeu? Isso aí é diferente. Mas você conseguiu, da sua semana, recortou um pedaço e veio, né? Isso é disponibilidade. Amém? Aí vem a morte de Eli e quando vem a morte de Eli, aí Samuel, ele passa a tomar o posto de Eli. Porque Eli, ele era o sacerdote, mas o sacerdote acumulava a função de juiz, porque o povo procurava ele para decidir as coisas. Igual fazia com Samuel, com Moisés, lembra? Era cultural isso aí. Tudo era o sacerdote que resolvia. Então, ele ganhava esse status de juiz. Então, quando ele morre, quem era para suceder? Os filhos. Só que os filhos, um também tinha morrido, né? O outro era depravado. O povo mesmo dava mínima para eles. Então, ficou quem? Samuel. Entende? Aí Samuel ocupou sacerdote e juiz, que se acumulava, né? E profeta, ele já era, né? Você já vinha? Entende? Era profeta, sacerdote e juiz. Legal, né? 3 funções num cabo só, né? E ele fazia com excelência, porque a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma das suas palavras cair em terra, sem se cumprir, né? É igual o moço de Saul disse, né? Falou, tem um homem aí que tudo que ele fala acontece, viu? Era conhecido. Legal, né? Conhecido. Como é que nós somos conhecidos, hein? Né? É importante que sejamos conhecidos de modo a glorificar a Deus, né? É importante. De modo a glorificar a Deus.
Aí diz assim, né, que depois vem Saul, sobe ao trono. Isso aqui são recortes, né, os principais acontecimentos, tá? Saul sobe ao trono 1040 antes de Cristo. Aí vem a morte de Samuel em 1015 antes de Cristo. Depois vem a morte de Saul, 1010. E Davi é assunto a rei de Judá no 1010, mesmo ano de Saul. E depois Davi é rei de todo Israel em 1003. Olha a diferençazinha, 7 anos, né? Davi é rei em Judá em 1010, né? Davi é rei em Judá em 1010. E quando é em 1007, já é rei de toda Israel. 1003, obrigado. Viu? 1003 já é rei em todo Israel. 7 anos, né? Aí, a pessoa em 7 anos já crescer tanto assim. É 7, não? É de 1010 para 1003, né? 1010 ele estava rei em Judá, em 1003 ele estava rei de toda Israel. E no reinado dele, só foi ter complicações no final, já na velhice. Na velhice foi que foi ter complicações, né? E vindo de dentro de casa ainda mais, né? Que aí tem até alguns pregadores que, no seu calor, ele fala assim que Davi foi um bom rei, mas era um péssimo pai, né? Ele dava conta de toda Israel, mas não conseguia controlar a própria casa. O pessoal gosta de pegar pesado, né? Empolgação, por isso que eu tô falando, né? Tem pregador assim. Sendo que, né, Davi, Deus fala até depois da sua morte, fala que ele respeitou, ele honrou e guardou seus mandamentos. E sempre Deus usa ele como parâmetro. Acho lindo isso aí. O Espírito Santo, viu que faz isso aí? Converte assim, ó, no caminho. Acontece demais isso aí. Acontece demais. O Espírito Santo converte nos nossos ouvidos. É interessante. Já aconteceu de eu estar pregando no canto, aí quando eu terminar, aí a irmã chegou para mim: irmão, muito obrigado, irmão, porque quando o senhor falou aquilo ali, eu senti que foi para mim. Aí eu fiquei pensando, eu não falei isso aí. Eu fiquei, né? Não falei isso aí, não. Falei não me lembro de você ter falado isso aí, não. Falei não. Mas ela agradeceu porque Deus falou com ela. Na hora que eu falei isso, ela... Essa aqui. Entendeu? Aí eu fiquei. Depois o Espírito Santo falou para mim. É ele que convence, né? É. 51, Salmo 51, quando ele se aquebrantando todo, né? Salmo 51. Pesado. E aí, pregador? Tem pregador aqui, entendeu? O irmão está dizendo assim, que os pregadores pregam nessa empolgação assim, falando dos erros de Davi, é porque eles pregam porque eles não têm o que Davi tinha, que era a humildade. Por isso que eles pregam assim, né? Trabalha. A parte de Deus não deixa nada perdido, não. Deus é muito sábio. Aí, então vamos aqui, né? Ainda no contexto, cenário aqui de Samuel. Na época da presunção do período da sua escrita, era o seu cenário religioso
era de muita idolatria e imoralidade. O povo estava afastado por conta daquela conduta de mau testemunho vinda da casa de Eli, né? O sacerdócio Eli com seus filhos estavam difamando o nome do Senhor. Então houve aquele afastamento do sacerdócio e a religião era superficial, fazia por fazer, só aparência, só por falar mesmo. O cenário político era de divisões internas entre os governantes sacerdotes, que era na própria casa, né, de Finéias e Eli, que eram os dois filhos de Eli, né, era Ofni e Finéias. Então era a representatividade que existia do sacerdócio, das pessoas que deveriam ser exemplo, entende? E veja, irmãos, que Deus trabalha igual o irmão falando aqui, irmão Moraes, né? Está falando que Deus trabalha até nos erros. Observe como é interessante, né? O cenário do sacerdote estava lá, Eli e os seus dois filhos, pintando e bordando. Eli não, Eli tranquilo, mas passava a mão na cabeça, não era? Não punia. E é muito importante, irmão. Nós vamos ver, se der tempo ainda a gente vai ver isso aqui, que Deus ele não aprova aquele que está na frente e que fica passando a mão na cabeça. Pelo menos aqui nesse período aqui, não. Esse cenário aqui é diferente. É tanto que Deus aprovou demais o reinado de Davi. Davi não passava a mão na cabeça de erros. Até ele próprio ele se submetia à punição. Entende? Quando errava. Aí, veja, o cenário lá de sacerdote Eli e os dois filhos. Bagunça só. Mas do outro lado tem uma mulher clamando a Deus pedindo para dar filhos, para gerar filhos. Quem era? Ana. Clamando, pedindo a Deus. Aí diante da dificuldade dela, da luta, ela vai para o templo cedo e chora e clama e mexe com os lábios, e o sacerdote ele já estava afastado mesmo de Deus sem discernimento algum, né? Olha para ela e ainda repreende. Como é que tu vem uma hora dessa? Embriagada, né? A essa hora do dia? E ela ainda se explica, não, meu Senhor. Entende? Aí ela volta e Deus, pela misericórdia dele, ainda usa do próprio sacerdote para dizer, pois vai que Deus concederás o desejo do teu coração, né? Enxergava. A mulher era igualzinho, né? Vai. Né? Aí ele vai e diz, Deus concederás o desejo do teu coração. Ela vai. E a Bíblia diz que o próprio marido dela, né, conheceu a ela e ela gerou e teve um filho. Aí esse filho, ela fez um voto com Deus, dizendo que ia botar esse filho, ia ser do Senhor. E aí quando ele desmamou, ela ficou com ele em casa até terminar o período da mama, né? Aí ele desmamou, ela levou para o templo e entregou. E eu acredito, eu falava, não acredito, mas eu acredito que ela entregou sem dor no coração, entregou assim como gratidão a Deus. E eu penso que ela ia lá todo dia também, né? Todo dia. Né? Sem remorso, né? Sem arrependimento, dessa forma. De ano em ano, né? Era, essa faixa aí, né? Aí o que acontece? Ela entrega. Então veja só como é interessante. Deus já estava provendo um substituto para ficar no templo, né? Através do voto dela, através do milagre que Deus fez nela,
levou para lá e este foi. E foi com excelência. Entende? Hã? Encheu ela. Foi, aí depois deu uma... É exato, né? Não é o que eu estou falando, né? Igual o irmão falou, que Deus, até mesmo no erro, mas Deus opera do mesmo jeito, assim. Não é que ele apoia o erro, não. É porque a misericórdia dele é muito grande. Entendeu? É muito grande a misericórdia do Senhor. Deus usou o próprio sacerdote, que todo, né? Sem discernimento, sem nada. Exato. Exatamente, Deus olhando por dentro. Se ele tivesse a visão de entendesse que aquele filho que ela ia gerar ia ser o substituto dele, tinha tratado diferente, né? É isso aí. Aí, no contexto político, tiveram as divisões internas, né? Os governantes, as opressões externas, e sob Davi, problemas de anarquia interna e opressões externas. Então, no período do político, também estava um caos, né? Eram tanto opressões dos inimigos das nações vizinhas, quanto de dentro mesmo do povo. Então existiam essas perseguições. Então não era favorável, o cenário não era muito... Só que a gente percebe que estava em um caos. O povo, lembre-se da transição, né? Isso aqui também faz parte da transição. O povo vinha de uma cultura egípcia, passou pelo deserto, aquele povo do Egito morreu e nasceu outro no deserto, só que nasceram aderindo à cultura dos pais, então foram trabalhosos ainda para Moisés, chegaram na terra prometida, ainda cheio de manias, né? Obrigado, cheio de manias ainda, e desobedientes a Deus, ao ponto de sequer conhecer as coisas de Deus. Então assim, era um povo duro de coração, porque eles passaram a caminhada toda ouvindo dos pais. A regra era essa, era passar. Então eles passaram ouvindo. Só que quando chegaram na terra prometida, descansaram. Tipo assim, a nossa missão era chegar aqui, e agora? Aí entrou no comodismo e ficou banalizado. A terra prometida é essa terra? Tá. Eu pensava que estava tudo dando assim, eu vou ter que trabalhar ainda, né? Tipo isso. Aí tinha as outras nações já estavam lá e tinha que expulsar, tinha que brigar. Então assim, eles não estavam querendo muito isso. Aí eles começaram a fazer aliança com outras nações, ao invés de expulsá-las. Fazer aliança. E essas alianças, eles deixaram prevalecer os deuses das outras nações. Era aí que feria. E esqueciam dos mandamentos, dos princípios, dos preceitos de Deus. E aderir às culturas pagãs. Ou seja, é tipo você estar no mundo, mas você precisa lembrar que você não é do mundo. Não é para você ficar questionando alguém ou ficando duvidoso se você pode ou não pode fazer algo que é do mundo. Não é nem para vir à cabeça isso. Porque é do mundo. Você está lá, mas você não é de lá. Então você precisa entender que você é separado. Por mais que está aqui, mas você não faz parte daqui. Entende? Nós somos igual Salmo 15, né? Que fala dos verdadeiros habitantes do céu. Entende? Somos esses habitantes aí. Do céu. Só que a gente está aqui. Passando por um processo. Até que se cumpra as escrituras na nossa vida. Então a gente precisa entender, gerir isso aí. E o povo não geriu. Aí eles fizeram aliança com outras nações. Com essas alianças, gerou um caos. Provocou a ira de Deus. Quando provoca a ira de Deus, meu amigo, não tem que aguente. Aí o povo estava num declínio. Um declínio espiritual grande. E esse declínio espiritual fez com que eles pedissem socorro. E esse socorro foi o quê? A gente precisa de um rei. Precisamos de alguém. Alguém que vá na nossa frente. Aí eles poderiam dizer assim, por quê? Samuel até se sentiu ofendido com isso, né? Vocês estão ofendendo a Deus com esse pedido. Só que o povo não estava entendendo que eles estavam desviados de Deus. Porque
Porque quando a pessoa perde a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, ela começa a bloquear os seus sentidos espirituais e ela não entende mais o mundo espiritual. Ela só enxerga o mundo físico, só enxerga a lógica das coisas, mas ela não enxerga o óbvio, que é o plano de Deus supremo sobre ela. Ela acaba não entendendo. Aí eles pediram muito um rei. E aí Samuel atende. Aí o texto vai nos mostrar que o contexto político era um caos. Era divisão, era opressão, era anarquia. Entende? Olha o cenário. É feio, né? Não tinha paz. Exato. Samuel ficou muito sentido com aquilo ali. É tanto que até Deus foi consolar Samuel, dizendo: não, Samuel, não estou rejeitando a você não, estou rejeitando a mim, né? Aconteceu isso aí. Então Samuel entendia os mistérios de Deus. Aí o propósito do livro, o livro que eu falo assim, os livros, né, primeiro e segundo, o propósito dos dois, é apresentar a história de Israel do seu desenvolvimento e estado de anarquia até o estado de monarquia teocrática. Ou seja, saindo da anarquia, da revolta deles, para a monarquia, um só rei, só que esse rei tinha que ser teocrático. E eles estavam na anarquia, que era a revolta contra o reinado de quem? De Deus, porque quando eles foram para Samuel pedir um rei, Samuel sentiu dessa forma: vocês estão confrontando o governo divino, que Deus até faz essa defesa. Aí, nessa anarquia de revolta contra o rei que já existia, que era Deus governando eles, só que eles estavam afastados de Deus. Deus continuava governando, mas ele estava afastado. Como ele estava afastado, eles queriam um rei terreno, humano, que olhasse. Aí Deus, sabendo do pedido deles, o que eles queriam, Deus atendeu. Deus é muito humilde, né? Deus atendeu do jeito que eles queriam. E como era o rei do jeito que eles queriam? Deixa eu só mostrar aqui, rapidamente, as características. Vamos lá para Samuel de novo. 1 Samuel 9. As características desse rei. Samuel 9. Aí diz assim, ó. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis. Aí eu vou pular o verso 2, tá? Que aqui ele vai falar só o nome do pai, do avô, do bisavô, do tataravô. Aí o verso 2. Este Quis, né? Ele tinha um filho, cujo nome era Saul. Aí vai dizer as características de Saul: jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Olha que ele botou Israel. Quando ele bota Israel, ele está botando o reino, o Israel por inteiro. Judá lá embaixo, Israel aqui em cima. E pega Israel todo, todinho, que é muita gente, aquele povo todo que entrou na Terra Prometida. Todas as tribos, as 12 tribos, está pegando tudo. Lembra que outra aula aqui a gente contou, né? Fez uma numeração aqui só dos jovens de 21 anos para cima, né? Salvo engano. Né? Mais ou menos isso. Tem uma contagem? Que deu gente demais, meu amigo. De cada tribo, né? Era gente demais. E aqui está dizendo que ele era o mais belo de todo Israel. Como é que era esse homem? Eu fico imaginando. Era de cristal, era ele? Não era? Mas era o... Vocês conseguem imaginar como é que era ele? Não. Não vem nem na minha mente. Primeiro porque para mim homem não é bonito. Ainda tem um mais bonito do que os outros. Eu não acho não, eu acho feio. Não, mas é o achar é. Quando você vai escrever ele, você vai dizer que ele era acima de todos os homens. Aqui, o verso 2. Aí diz assim, o verso 2 ainda: que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ou seja,
Ele era alto, A estatura dele estava mais forte. era o mais alto que tinha e o mais bonito. Entende? Era o que o povo queria. É esse aí. É ou não é assim? Quando você vê uma pessoa alta, forte, bonita, né? Encanta os olhos. Samuel foi assim também. Samuel entrou na onda. Né? Samuel, quando foi ungir Davi, foi na mesma perspectiva. Por quê? Porque o rei que tinha era esse. Então, presume-se, é natural, isso é do humano, presume-se que se você tem um rei aqui, o próximo tem que ser daqui para cá. É o padrão, não pode diminuir, não é assim? É padrão, é normal, isso aí é humano. É humano isso aí. Deus não respeita isso aí não, mas nós aqui temos isso. Se eu tenho uma coisa aqui, se vai mudar, muda para melhor, não é assim? Então se eu tenho aqui e vai mudar, eu não posso mudar para cá. Eu tenho que mudar daqui para cá. E depois daqui para cá. E depois daqui para cá. É assim. Ainda tinha essa cultura, não era? Só que aí o verso 3 vai falar da jumenta. Aí esse jovem foi o que chegou até Samuel, e Samuel está aí. Deus até falou para ele, ó, isso aí, vai, unge. Aí ungiu. Esse é o que o povo queria. E quando apresentou, o povo fez festa. Eita, é esse aí mesmo. Quando a gente está andando, Uhum. o senhor falou, ele viu um declínio espiritual, né? Era. Então, observando em declínio espiritual, quando eles estavam se espelhando em outras nações que tinham rei. Exatamente. E eles não tinham, porque o rei deles era Deus. É Deus. E eles olhavam as nações que não tinham Deus, todos eles tinham rei. Aí não tinha. Só eles que não tinham esse representante humano, né? Eles precisavam achar por dia, eles estavam vendo terreno. Exato. Por isso que Deus se sente ofendido, né? Com isso aí. Aí vamos lá, no propósito. Aí diz assim: apresentar a história de Israel do seu desenvolvimento e estado de anarquia até o estado de monarquia. Monarquia, um rei, um monarca, uma pessoa governando, só que teocrático. Teocrático é o quê? É uma pessoa direcionada por Deus, certo? É monarquia. O que é monarquia? É quando é uma pessoa governando. Um rei, um monarca, um rei, né? Só que esse rei sendo direcionado por quem? Por Deus. Então é monarca teocrático, certo? O monarca porque é um rei e teocrático porque ele é direcionado por Deus. Entendeu? Fechou aqui? Aí, B, dá também o propósito do livro, né? Dá a descrição religiosa do crescimento da nação, mostrando a futilidade da tentativa de unificação e crescimento nacional por esforços e lideranças, o quê? Humana. Né? A proposta é mostrar isso, que eles estavam querendo crescer, fazer tudo, mas pelos seus próprios esforços, sem depender de Deus. Tem como não? Tem até um louvor que diz assim, né? Não tente sozinho, né? Não dá. Você não vai conseguir. Não dá. Aí C, mostrar o grande poder e prestígio de uma nação fundada em princípio teocrático, sob um rei indicado por Deus. Então ele vai mostrar o propósito do livro, né? Mostra isso aí. Ele mostra a futilidade do povo em tentar conseguir tudo, seus próprios esforços com a representação humana, e mostra também o grande poder e prestígio de uma nação que é conduzida por uma pessoa direcionada por Deus. É diferente. Entende? Aí ele mostra também o motivo, o propósito também é apresentar o motivo dominante, que é o que? A glória e o poder de uma nação que corresponde ao Senhor soberano, ao Criador. Certo? Aí vem as curiosidades, né, do livro. Nas curiosidades ele mostra o quê? Samuel foi quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi.
Aí vem da famosa oração de Ana, que a gente já falou, a figura trágica de Eli, e nessa situação trágica do sacerdote Eli, é importante a gente ressaltar uma coisa, que aconteceu algo, que esse algo foi o que mexeu com Israel e botou eles desse declínio, né, imaginário aqui, o declínio, colocou eles no fundo do poço. Sabe o que foi? A levada da arca. A levada da arca foi o fundo do poço. Tipo assim, agora acabou. A gota d'água, agora já era. Hã? Exato. Exatamente. Ou seja, a arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Então, se a arca estivesse lá, era o símbolo de que Deus estava lá. E se Deus estava lá, era a garantia de que estamos seguros. Entendeu? E se levou a arca, a presença de Deus saiu, como é que nós estamos? Vulneráveis, perdidos, sujeitos a morrer a qualquer momento. Entendeu? Então foi isso que simbolizou. E aí a nora de Eli estava grávida. E chegou a notícia que levaram a arca da aliança. Levaram. Quando ela soube dessa notícia, aí o termo que ela usa é Icabô, né? Algumas traduções chamam Icabode. O termo que ela usa, Icabô, no hebraico, quer dizer... O original ele fala o que é a glória, onde está a glória. É como se ela dissesse assim: a glória é a presença. Só que se levou a presença, aonde ficou a glória? Que é o que enaltece e dá razão de viver. Entende? Vê lá em Isaías também, Isaías ele fala que, Isaías 6, que ele diz que e o secto, é que ele fala o secto, não sei o quê, e todo o templo estava cheio da sua glória, né? Porque no Antigo Testamento eles atribuem dessa forma. A glória de Deus tem um poder tem um sentido muito grande até hoje, porque é algo que mexe, que a psicologia puxa para a questão do sentir, é o sensitivo. Por exemplo, Deus está aqui, aí você fica assim, mas se disser assim, e a glória de Deus encheu esse lugar, aí você sente a presença. Se disser que Deus está, Deus é o dono da glória, se der Deus está, aí você fica assim ainda. Ok, mas se a glória de Deus encher, aí você sente, você percebe. Então para eles esse sentido de perceber a presença valia mais. No caso, o que ela estava falando é tipo assim, eu percebi que a glória se foi. Entendeu? Essa percepção é o que chama a atenção. Claro que depois, com a Septuaginta, ela vai traduzir e dizer assim, foi-se a glória de Deus, né? A glória de Israel, obrigado. A glória de Israel. Só que no original, o puro, como ele traz aqui, no original ele diz assim, que onde está a glória? Onde está a glória? Que é o que? Se eu não sentir a presença de Deus, eu estou morto. Entende? Isso é muito forte assim, porque claro que a presença de Deus e a glória de Deus não depende de nós sentirmos. Isso é óbvio, porque eu posso estar desligado. Deus está falando e eu estou assim, estou pensando na morte da jumenta, né? Aí eu posso estar desligado, e Deus falando, e eu desligado. Aí eu vou dizer que Deus não falou? Não posso falar isso. Eu posso dizer que eu estava desligado. Entende? Eu não vi, entende? Aí quando ela diz, onde está a glória?
Ela está fazendo questionamento porque ela percebeu que a glória não está mais. Entende? Não está mais em Israel. Porque, imagine só, a arca, eram quantas arcas? Só uma. Entende? Só uma. Ela estava numa região geográfica. Não era? Ficava numa região geográfica. E na outra ponta, que não estava a arca, o que faria? Estava vulnerável? Entendeu? Mas a glória de Deus, por causa daquela presença, enchia toda Israel. Aí ela percebe, ela diz: onde está a glória? A arca se foi, mas eu percebo que a glória também. Entendeu? Porque hoje nós não usamos mais a arca. Existem muitas igrejas que têm um símbolo de uma arca lá no altar, ou desenhada, ou uma estrutura mesmo de arca. Tem muitas. Nós não usamos. Mas pelo fato de não usarmos a arca, não quer dizer que a glória de Deus não esteja nesse lugar. Então foi o que ela percebeu. Entende como é mais profundo do que você imagina? Que no original, no hebraico, vai dizer: onde está a glória? Enquanto muitos estavam preocupados com a arca, ela estava preocupada com o sentido da arca. Onde está a glória? Entendeu? Aí, quando ela percebe isso, ela também morre. Só que antes de morrer, ela se contrai. Ela estava grávida e aí ela dá à luz. E as mulheres que estavam lá para ajudar a ela a dar luz à criança, as mulheres falam: não temas, porque tu teve um filho, um homem, né? Que era motivo de muita alegria ter filho homem. E aí ela não teve reação alguma. Para ela aquilo foi insignificante, porque o mais importante já tinha ido. Do que adianta um homem sem a glória? Que adianta ter um homem representante em casa se a glória de Deus já foi? Entendeu? Ela sentiu isso aí. Aí ela simplesmente fala: e acabou. Aí botaram o nome da criança, né? Só que botaram o nome da criança de forma inocente também, né? Porque o pessoal não entendeu o recado. Não era para botar o nome da criança, né? Ela estava falando o que ela estava percebendo, e não o nome da criança. Só que eles respeitaram por ser a sua última palavra da vida, aí botaram o nome da criança, né? Só que nem aí Deus deixou de agir. Deus usou daquela criança para demonstrar para Israel que a glória de Deus tinha realmente saído. Entendeu como é? Como Deus faz? Nas circunstâncias, Deus vai operando. Deus vai agindo. Ele age indo e voltando assim. É muito interessante. Hã? Pois é, essas coisas eu nem gosto de entrar, mas acredita-se que tenha sido. Porém, no texto sagrado a gente percebe que ela não estava com Eli quando recebeu a notícia. Ela soube depois. Mas como a notícia corre rápido, né? Principalmente de quem morreu, talvez tenha sido no mesmo dia. Entende? Aí, né? Foi. Era o mensageiro. O mensageiro chegou e disse. Tem muitas aqui, se a gente for passar, né? Na época de Samuel teve a construção, teve a escola. Aliás, uma escolha errada, né? A arca, uma escolha errada, que em 1 Samuel registra a escolha israelita de um rei alto. Ele bota aqui, 1 Samuel 9,15, e pastor de jumenta, né? Ele bota aqui, isso aqui é meio forçado. Dizer que é pastor de jumenta, porque assim, ele não estava pastoreando a jumenta. Ele estava em casa e o pai dele mandou ele pegar um moço para poder ir atrás. Foi só atrás, Mas assim, né? É algo a se apurar, né? Mas é tipo aquela empolgação de pregador, né? Entende? Mas tem esse olhar. Pronto, aí vai a comparação, né?
Exato. Aí, enquanto que Davi e Golias, né, em 1 Samuel está o grande contraste entre o alto e o baixo. Né? Entendeu aí? O alto e o baixo. Saul e o pequeno Davi na escolha divina a rei. Aí vem as personalidades de Davi, né? Davi tinha um profundo amor por Deus. Também tinha confiança nas convicções e não se apavorava com a descrença e o negativismo ao seu redor. Ele não se deixava levar pelas influências humanas, porque ele tinha uma certeza em Deus. É muito importante isso para nós. Também Davi assumiu o trono real como servo do seu povo. No seu longo período de provação, aprendeu a esperar em quem? No Senhor. Aprendeu a delegar responsabilidades. Apesar de sua imperfeição, muitas vezes mostrou-se capaz de aceitar sua própria culpa e reagir positivamente ao castigo do Senhor. Ele aceitava a disciplina. Ele era daquele que podia disciplinar ele, mas ele não saía. Porque ele reconhecia que ele estava disciplinado porque ele merecia e precisava. Entendeu? É muito importante compreender isso aí. Porque às vezes a gente está digno de receber disciplina, mas a gente não aceita. Mas mesmo assim Deus pesa a mão. E aí você está na provação e não percebe que esse declínio, essa provação é em virtude daquela tentativa de encoberta, né, que diz em Provérbios 28:13, né, que fala: aquele que encobre as transgressões nunca prosperará. É nunca, a palavra que está lá é nunca. Qual o sentido de nunca? Nunca, né? Entende? E está lá, nunca prosperará. Então às vezes a gente acaba aqui cometendo coisas que ferem a nossa comunhão com Deus. E aí, Deus exige que nós venhamos nos redimir. E a gente não se redime. A gente prefere encobrir. 28:13. Aí acaba encobrindo. E quando encobre, você encobre para as pessoas em volta de você. Mas tem um Deus que vê o oculto e o escondido. Dele você não consegue encobrir. E ele começa a pesar. Alguns dizem assim: Deus não vai pesar a mão, tal. Eu até concordo, né, que Deus não vai pesar a mão, mas devido à escolha da pessoa, ela sofrerá as consequências. Que ela escolheu encobrir. Entende? Se ela escolheu encobrir, esconder, ela vai sofrer as consequências daquela encoberta, até que seja redimida. Então é melhor que se redimir logo, né? Para não sofrer tanto. Né? Melhor se consertar logo. É igual, na próxima vai ter, né? Lá com Jó, né? Jó, aconteceu isso aí. Né? Sofre as consequências. Não vai pesar tanto. Igual Davi fez, né? Davi com Natã. Lembra? Ele diz assim: que caiu nas mãos do Senhor, porque dos homens não tem misericórdia. Ele foi sábio, viu? Foi ligeiro. Foi, raciocínio rápido. Então, local da casa de Deus, né? Davi compra o local do templo. No sentido da cristologia, há duas referências a Cristo. A primeira, algumas vezes Samuel é visto como um tipo de Cristo. Tá vendo? Ele é visto como um tipo de Cristo. Em qual condição? Profeta. Em qual? Sacerdote. Em qual? Juiz, né? Ele bota aqui soberano, mas é forçoso, né? Juiz. Porque ele vê que ele acumula esses três. E quem é que acumula lá na frente? Cristo. Né? Claro que Cristo ele não teve o sacerdócio reconhecido, né? E nem juiz, não teve. Mas para quem tem Cristo como que o Messias, ele é.
E lá em Hebreus vai dizer que ele é sacerdócio real, né? Entende? Então é tipo de Cristo, né? Samuel, eles estão botando aqui também Samuel como sendo um tipo de Cristo. Em qual situação? Aí você menciona, profeta, nenhuma das suas palavras caiu em terra. Sacerdote e juiz. Entendeu? Aí, e o segundo é que em Davi vemos o tipo de Cristo rei. Muitas relações típicas entre Davi e Cristo são vistas tanto na unção como na humilhação, como na posterior subida ao trono para estabelecer o reinado, né? Ele foi ungido, mas não subiu o reinado. Pode, né? Quebrando paradigmas, né? Foi ungido rei, mas não subiu o reinado. E ele respeitou, viu? Por várias vezes, diversas vezes, porque segundo a tradição, para subir um rei, o atual teria que estar morto. Não podia subir um rei já tendo um. Ia dar conflito. Então, alguém tinha que morrer. Por isso que Herodes manda matar as crianças. Ele diz, como assim nasceu o rei? Que rei? Sou eu? Que rei é esse? Aí ele, peraí. Quando foi que os magos vieram, né? Vieram tal época, mais ou menos aí 1 ano para 2 anos. Pois manda matar todos os meninos até 2 anos. Que é para não ter perigo. Foi isso, com medo de outro rei subir junto com ele. Entendeu? Não sabendo ele que depois ele ia morrer, né? E esse rei ia prevalecer, né? Foi o que aconteceu. Então assim, a gente percebe isso aí. O reinado de Davi foi ungido, mas não subiu ao trono. Só depois subiu ao trono. E quando subiu ao trono, Deus tornou ele perpétuo. Tanto que lá em Cristo, já depois, muitos anos depois, séculos depois, milênios depois, um cego, é muito interessante, Deus é maravilhoso, que pegou um cego que não estava nem vendo e acertou em cheio e chamou Jesus, filho de Davi. Você não vê outro chamar assim, não. Nem quem via, nem os intelectuais, nem os mestres, tipo aquele lá que foi ver Jesus de noite, Nicodemos, nem ele. Os estudiosos, nenhum percebeu. Mas Deus fez com que um cego percebesse. Jesus, filho de Davi. Isso ali era político, aquilo ali. Político, religioso e espiritual. Foi tremendo. Aquele cego foi assim, bateu assim de cheio nos discípulos. Os discípulos mandaram ele se calar, né? Não importunar o mestre. Olha aí, tá? O discípulo é que é uma comédia mesmo, mas é uma benção também, viu? Até no erro, né? Tá aprendendo, né? Até no erro Deus faz. Aí vem a divisão dos livros. Essa divisão aqui nós não vamos comentar. E os comentários, eu queria até dizer para os irmãos, os comentários, nós vamos evitar passar os comentários, porque ele está aqui para você pesquisar, certo? É tipo assim, se você perceber a leitura dos comentários, ele vai narrar um ponto, um trechinho que está, aliás, a referência da Bíblia e o sentido, certo? Então é mais para você estudar. Por exemplo, deixa eu ler aqui um, só para você perceber. Escolhe um aqui. Alguém escolhe dizer alguma coisa daqui? Rapidinho. 3. Lê o texto para mim saber. A criança dedicada ao Senhor. Deixa eu achar ela aqui. 57. Na minha, a minha é diferente. Na minha não tem essa aí. Na 57 não, né? Deixa eu... Oração de Ana. A minha tá assim, ó. Vou ler desde a primeira. Depois da oração de Ana. Na 56 a minha. Aí, ó. A oração de Ana, né? Aí vem: uma criança é dedicada ao Senhor.
Pronto. Aí diz assim, ó, na próxima celebração, ele mostra a referência, uma criança dedicada ao Senhor, 1 Samuel 1, 21, 28, aí diz, na próxima celebração da festa anual, voltou Eucana para pagar os seus votos e todos os dízimos da terra. Verso 21, ele vai dizer onde é que está. Mas Ana só foi depois de desmamada a criança, ou seja, 2 ou 3 anos mais tarde, quando já poderia ficar na casa do Senhor para sempre. Verso 21, 22. 3 bezerros, aí diz, ó, 3 bezerros, 24. Vê como ficou solto? A gente vinha numa linha, aí vem 3 bezerros. Como assim 3 bezerros, né? Aí não explica, entendeu? Por que que tá assim? É porque é para você, é instigando você a pesquisar. É um entendimento prévio, só para você pesquisar. Aí assim, ó, se eu for ficar lendo, aqui a gente vai ficar dando pausas no raciocínio, entendeu? Eu comecei a perceber isso a partir olhando os vídeos, que eu fico olhando depois também. Aí eu percebi, ó, isso aqui, ó, ficou assim, isso aqui ficou assim, isso aqui ficou assim. Aí eu percebi exatamente os comentários. O comentário é só para instigar você a pesquisar. Por exemplo, a gente vem no raciocínio que o Eucana foi pagar os seus votos, né? E todos os dízimos da terra. Mas Ana só foi depois de desmamar da criança. Ela não foi. Ela ficou em casa, dando de mamar a criança, ok. Ou seja, 2 ou 3 anos mais tarde, quando já poderia ficar na casa do Senhor para sempre. Aí, verso 21 e 22. 3 bezerros, 24. Um em holocausto pela consagração de Samuel. Os outros 2 pelo sacrifício anual. Né? Aí ele vai explicar. Aí, 2. Ao Senhor eu o entreguei. O verso 28. Literalmente, volta para Jeová enquanto viver, pois foi obtido por petição a Jeová. No hebraico, há um trocadilho de palavras dificilmente traduzível. Ponto. Vocês percebem que está assim, com informações soltas? Dá para perceber, não? Dá? Então, por que são essas informações assim soltas? Pausadas? Você está no raciocínio, de repente é cortado, aí vem outra informação e mais outra. É exatamente para lhe instigar a você a pesquisar, a ler. Você vai lá no versículo, aí desse versículo vê o contexto, vê as referências que ele manda, é assim. Entende? Não é para o professor estar lendo em sala, porque senão vai dar pausas, cortar e cortar. Entendeu? Não? Deu para entender? Já dá outro salto, né? Entende? Então essa parte aqui de comentários é para vocês. Não dá não. Nem Samuel. Deu para entender? Então eu gostaria aqui de passar para vocês. Como o horário foi-se embora e me deixou, aí eu quero passar para vocês ler os comentários de Reis. Tá? Os comentários de Reis. Aí essa leitura, aí vocês trazem só os resuminhos, igual esse outro trabalho aqui. Viu como foi curtinho, né? Dá 2 páginas só, né? O trabalho de resumo de Juízes e Ruth. Lembra do resumo? Juízes e Ruth, foi bem curtinho. Aí traz o resumo só de Reis. Aqui, só da parte dos comentários. Certo? É bem curtinho. Esse é mais curto ainda. É só Reis e só os comentários. Tá bom? Já na próxima aula, que é a última de históricos. Tá? E um reforço aqui para os irmãos. A nossa próxima aula é a última desse compilado de estudos dos livros históricos. E nela, realmente é o desafiador, porque eu pretendia entrar na divisão do reino hoje ainda, mas não deu. Aí na próxima, eu vou já começar na divisão do reino, né?
para que a gente possa dividir o reino e estudar separadamente. Então eu gostaria de pedir, eu sei que é muito difícil, mas que pudesse chegar pelo menos no horário, né? É muito difícil, eu sei que é difícil, até para mim é difícil também. É muito difícil, né? Eu passei hoje, o Vitor vinha pedalando acolá e eu só dei buzinada bem rápido e pisei porque a gente tinha que estar aqui. É difícil, mas faça o esforcinho que eu faço também o meu, para a gente chegar aqui no horário, para a gente conseguir já chegar, dividir no reino e explicar sobre ele, tá certo? Tá bom assim? Até porque o irmão, o pastor Aurélio, ele fez uma boa, né? Que é uma boa que eu digo assim, olhando pela dificuldade de muitos, aí ele estendeu meia hora mais tarde. Entende? Inclusive até bem lembrado. Eu vou dar por encerrada aqui a minha parte para vocês e gostaria de ouvir de vocês alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, para a gente poder já abordar um assunto de secretaria, tá? Algum comentário? Está aberta a oportunidade.